Gente, boa tarde. Eu vejo com naturalidade o desejo dos jogadores jogarem na Europa. Entretanto, nesse momento aqui, na minha opinião técnica, a gente não pode perder jogador, né? Eu não sou um jogador de pedir contratações a todo momento, mas muito menos de perder jogador. O Yuri é um jogador muito importante para nós, para mim de maneira especial, que eu gosto muito. Tudo que eu estou falando para vocês eu já falei para ele, já falei para o grupo todo, que ele é um jogador essencial para as nossas pretensões, para aquilo que a gente quer na temporada. Então, ele não é um jogador que a gente não teria reposição, e eu vou fazer de tudo para ele permanecer, respeitando o desejo, mas não precisa ser agora, né? Acho que o Corinthians precisa bastante do Yuri nesse momento, como precisa do Hugo, como precisa do André, mas especificamente do Yuri, é um tipo de jogador e numa posição que é muito raro você ter um jogador como esse. Então a gente tem que contar com ele até o final da temporada. Acho que os 2 primeiros gols foram... A primeira coisa é que o Botafogo veio com uma formação muito modificada, a gente não esperava. Mudou praticamente 5 jogadores que vinham jogando sistematicamente como titulares. E só que ao perceber que a gente colocaram 2 centroavantes, a gente já estava esperando esse jogo de bola mais longa. A gente falhou, uma falha bem evitável ali. Foi o sistema defensivo, não foi nesse caso os zagueiros e a linha de 4 e o goleiro. Foi uma bola, o primeiro gol foi uma bola longa, que é uma coisa que eles iam fazer jogando com 2 atacantes. E a gente demorou para fazer um retorno para pegar a segunda bola ali e evitar o chute. Aí teve felicidade no chute e fizeram o gol. E no segundo gol a gente tomou uma transição, que a gente devia ter feito a falta, e o cara acertou um chute de muito longe com rara felicidade. Então foi praticamente isso que aconteceu no primeiro tempo. Segundo tempo a gente voltou bem melhor do que o Botafogo, na minha opinião, até tomar o terceiro gol. A gente teve bola na trave no primeiro tempo para empatar, teve o gol anulado de jogada ensaiada, que o Garro acho que bateu fora do meio círculo ali do escanteio. E quando a gente voltou para o segundo tempo, a gente estava produzindo, tá? A gente estava muito mais... Já teve um pouquinho antes deles fazerem o gol, a gente teve uma chance clara para marcar, e estava muito mais para a gente empatar do que eles fazerem o terceiro gol. Aí, num lance isolado, um chutão para frente da bola do goleiro, a gente tomou o gol, e aí o time deu uma esmorecida que não devia. Aí com as trocas a gente tentou, lutou até o final, ficou um pouco mais exposto e cedemos alguns contra-ataques. Então, o sistema defensivo, se passando de maneira geral, a gente não cedeu muita coisa para o Botafogo, principalmente até o terceiro, foi bem até o tomar o terceiro gol. Depois a gente ficou exposto. A gente acabou jogando com um pouco de pressa e um pouco descompactado, e o time também tinha que se lançar mais à frente para tentar alguma coisa, e acabou cedendo alguns contra-ataques. Meu timão, o senhor comentou sobre o Yuri Alberto, né? Mas como fica a relação do treinador quando vem publicamente o atleta e coloca o desejo de deixar o clube no meio da temporada? Porque o clube está na zona de rebaixamento, mas com condições de buscar um título de Libertadores, até de Copa do Brasil. Como fica a condição do treinador quando o seu atacante vem publicamente e coloca algumas condições? Obrigado. A minha relação com o Yuri é uma relação muito boa, uma relação muito franca, muito aberta. É um jogador que eu sempre gostei e admirei muito. Então, na minha relação pessoal com ele, é uma relação que ele já tinha falado desse desejo e eu já tinha falado para ele que eu achava. Então, é uma coisa que tem que construir para ele ficar aqui e ficar com a mesma vontade que ele ficou esses 4, 5 anos que ele está aqui, porque ele é um jogador muito importante e vai continuar sendo importante para o time. Então, o Gui Negão voltou recentemente do departamento médico. Era um jogo que a intenção ali era ter o Yuri e o Pedro Raul, um jogador mais de presença de área, porque a gente depois acabou cruzando mais bolas na área, porque eles baixaram muito as linhas, ficaram de contra-ataque. Então a presença do Pedro Raul era uma possibilidade para nós maior de que a gente conseguisse fazer o segundo e depois, consequentemente, se conseguisse fazer o segundo, ir atrás do empate. Então, o incômodo é muito grande do rebaixamento. A primeira coisa que eu queria saber na hora que terminou o jogo foi se a gente tinha entrado na zona. É uma situação horrorosa, terrível, que a gente não pode permitir mais o Corinthians ficar nessa situação. É uma coisa muito desgostosa, muito ruim mesmo, pesa muito. Então é uma coisa, a gente tem uma obrigação de fazer de tudo que a gente tem que fazer para a gente não sair dessa zona e não voltar mais. Em relação ao grama sintética, eu sou um crítico com o Tomás, muda o jogo, porque a gente errou muita coisa. O Jesse, por exemplo, hoje, ele não se achou no jogo, mas muito por conta do campo.
Então, você perde o time e os benefícios que traz para quem é acostumado, eles são grandes. Você vai ver quando que o Arthur Cabral vai acertar 2 chutes que acertou hoje num campo de grama natural. É muito difícil. A gente praticamente errou todos os chutes que a gente tentou de fora da área, eles acertaram os chutes que eles tiveram. Muda muito o jogo. E esse campo do Botafogo está parecido como estava o do Palmeiras um tempo atrás. A grama está muito rala, muito duro o campo. Eles molham bastante e muda muito, altera muito. O Bidon também perde uma bola que tem a ver com o campo, a bola do segundo gol dos caras. Então interfere. Ele interfere e beneficia muito quem está acostumado. Na minha opinião, no Brasil não tinha que ter campo de grama sintética. É possível que isso é uma regulamentação. Quando não dá para ter, porque o país não oferece, não tem dinheiro, mas é um campeonato cada vez mais rico, que os campos têm que oferecer uma qualidade boa, todo mundo tinha que ser uma obrigatoriedade, de tamanho, de qualidade de campo, para a gente não ter essa distorção que tem, porque muda o jogo. Estou colocando, você não pergunta, talvez nem falasse, mas muda o jogo, ele interfere na dinâmica do jogo. Com certeza beneficia quem está acostumado a jogar no campo de grama sintética, principalmente nesses que estão mais desgastados. Conversei rapidamente com o Hugo, acho que é muito merecido a convocação dele, a gente espera, está todo mundo feliz com essa possibilidade, o clube inteiro está na expectativa positiva de que ele realize esse sonho e todo mundo vai ficar muito feliz com a confirmação dessa convocação. Eu acho que aqui no Brasil, o ano passado, principalmente, ele foi talvez o grande destaque. Ele foi muito importante nas conquistas que o Corinthians teve. Diniz, boa noite. Alexandre Gimenez aqui, Portal Meu Timão. Diniz, queria que você falasse, por favor, do André Ramalho, jogador muito criticado aí até por uma falha individual que custou caro aí no jogo. O que dá para falar sobre um jogador individual? Eu sei que é difícil para o treinador estar falando sobre um único atleta. E sobre o Iago Machado, muito jovem, ou pode ser que pinte uma oportunidade para esse garoto em breve? Obrigado. O Iago está integrado no elenco, é um jogador que eu particularmente estou conhecendo agora, mas o início que eu vejo um futuro muito promissor. E o André é um jogador muito experiente, que assim, a gente não perdeu o jogo por causa do André, estava 2-1 o jogo, é um jogador que eu admiro bastante, que eu já acompanho há muito tempo, que tem uma carreira muito consolidada na Europa, que foi importante aqui nas conquistas do clube, e erros acontecem. Então, aí a gente não vai colocar uma derrota nunca na culpa de uma pessoa. Coletivamente, a gente não conseguiu fazer o nosso melhor jogo, não conseguiu ganhar o jogo, é o que eu tenho para falar hoje disso. Em relação ao André, repito, assim, é um jogador que conta com o nosso apoio. Se todo mundo que errar, a gente crucificar, a gente não, uma hora não vai ter time. Os erros faz parte do jogo.